Eu vou falar então de um cara aqui que ele tem na verdade, vou entrar em dois assuntos bem polêmicos hoje, né? Você vai relacionar aí com avanços tecnológicos, eu vou criar polêmica aqui no Remote, né? Quem sabe essas coisas casam ali na frente. Mas vou falar de um cara que, não sei se tem uma foto aí do velhinho, de um velhinho. Temos Olha aí lá, 3 fotos. esse cara é um cara extremamente importante. Esse cara foi engenheiro estrutural, poeta, contista, dramaturgo, professor universitário, tradutor, editor de revistas de arte e arquitetura, desenhista, ilustrador, caricaturista, crítico de arte brasileiro, e ele era poliglota, falava mais de 15 idiomas. Esse cara aí chama Joaquim Cardoso, nascido no Recife, Pernambuco, e ele, como poeta, ele começou a escrever poesia. Ele é nascido em 26 de agosto de 1897. Ele começou a escrever poesia em 1924, aos 27 anos, mas só em 47 que ele teve um livro dele publicado, chamado Poemas, com prefácio, inclusive, do Carlos Drummond de Andrade. O Joaquim Cardoso, ele tinha uma memória prodigiosa, ele sabia todos os seus poemas de cor, e ele não modificava nenhuma vírgula quando ele recitava os poemas. Ele conviveu com poetas modernistas, é um dos precursores aí da poesia concreta. Ele teve convivência ali com Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, e ele publicou 11 livros entre 1947 e 75. Né? Também foi tradutor, crítico de arte e imortal da Academia Pernambucana de Letras. Então ele tem um legado aí muito bacana, e em Pernambuco ele é um cara visto exatamente pela poesia que ele trazia. Como engenheiro, né, esse cara ele foi especialista em cálculo de estruturas. Ele foi responsável por viabilizar a construção dos edifícios de Brasília e da Catedral Metropolitana, como deve estar na foto aí, né? Isso daí. Ele foi responsável por várias estruturas ali dos palácios dali do plano piloto e da Catedral Metropolitana e também do conjunto arquitetônico da Pampulha. Ele fez os cálculos estruturais. Ele era o grande responsável por fazer a obra do Oscar Niemeyer virar, né? Ele concretizar as obras do Oscar Niemeyer, né? Que na época era bem visionárias, fez parte da arquitetura moderna, né? E essas hipóteses de cálculo que ele criou permitia que essas estruturas, essas obras, elas apenas tocassem o terreno, como mostra aí nessa foto, né, com as bases bem delicadas como agulhas. É um feito bem característico da obra do Oscar Niemeyer, viabilizado pelo Joaquim Cardoso, né? Um feito considerado ainda mais impressionante, levando em conta a resistência do concreto na época, que era 5 vezes menor do que a gente tem nos dias atuais, né? Então, ele tem obras não só em Brasília e em Belo Horizonte, ali da Pampulha, né? Mas ele também tem obras no Recife, onde se destaca o pavilhão Luiz Nunes, que é a atual sede da IAB, que no passado era o Instituto de Verificação de Óbitos da antiga Escola de Medicina, e a Caixa d'Água de Olinda, que é obras datadas de 1936 e que estão entre os primeiros exemplares da arquitetura moderna brasileira. Então, uma coisa que ele falava que é muito interessante é que a poesia e a arquitetura elas estão diretamente ligadas. E o apreço que o Oscar Niemeyer tinha por essa filosofia dele era exatamente por causa dessa sensibilidade, esse olhar mais sensível do artista que o engenheiro tinha, que o Joaquim Cardoso tinha, né? De achar que a poesia estava muito próximo ali da arquitetura. Né? Ele foi pioneiro nessa arquitetura moderna, ele renovou a concepção estrutural de concreto armado e os métodos de cálculo, contribuindo para a evolução da engenharia civil. Né? Então foi um cara extremamente importante ali, e ele, por um percalço aí da vida, ele não tem muitas homenagens, ele é um cara que ficou meio esquecido, assim, ele é até meio injustiçado. Então, tem aí uma foto de uma estátua, que é a estátua do Joaquim Cardoso, que ele está em cima de uma ponte. Essa daí é a ponte Maurício de Nassau, em Recife, e essa homenagem, essa estátua, ela integra o circuito de poesia, que ele foi instalado em calçadas e praças e pontes do centro da capital pernambucana,
e são 18 obras do artista Demétrio Albuquerque. Então, dentre elas, tem essa estátua do Joaquim Cardoso. E à esquerda ali tem uma foto da ponte número 1 de Brasília. Quem conhece Brasília ali, o Lago Paranoá, tem 3 pontes que você atravessa o lago. Uma que é bem na asa sul, que é essa daí, uma central, que é a chamada de ponte 2, e a ponte 3 é a ponte JK, que tem uns arcos, assim, inclusive é cartão postal de Brasília, é uma ponte lindíssima, maravilhosa. Só que essa ponte, você vê que ela tem esse mesmo detalhe, que a gente vê a estrutura muito perfilada ali, muito singular, muito fininha, encostando 2 vezes na água, né? Dá para perceber isso, né? E era uma das premissas ali do Oscar Niemeyer, fazer essa ponte como se fosse a asa de uma andorinha encostando na água, né? Então, curiosidade sobre a ponte Maurício de Nassau, só como nota, né? Ela é a ponte mais antiga do Brasil. Ela foi construída em 1640 pelo conde Maurício de Nassau, quando ele veio administrar o Brasil pela Companhia das Índias, empresa holandesa que permaneceu no Brasil de 1630 a 1654, e na época ela era feita de madeira e argila. Só no começo do século XX que ela foi construída em concreto e pedras de arrecifes, né? E a foto de uma outra ponte aqui. Eu acabei não colocando a outra ponte. Tem as duas. Tá. Eu esqueci de mandar uma foto de uma outra ponte, que é uma ponte também em Recife, que tem a ponte e uma passarela de pedestres que leva o nome do Joaquim Cardoso. Então, o Joaquim Cardoso tem a estátua dele na ponte Maurício de Nassau, e existe uma ponte Joaquim Cardoso em Recife. E esta ponte de Brasília, o pessoal está brigando para colocar o nome de Joaquim Cardoso, porque o Joaquim Cardoso não tem nome em nada em Brasília. E é uma grande sacanagem, porque a viabilização das obras em Brasília se deve ao trabalho do Joaquim Cardoso. Então, eles estão brigando aí, está em processo para mudar o nome dessa ponte 1 aí do Lago Sul, para colocar o nome do Joaquim Cardoso. Para finalizar a história do Joaquim Cardoso, ele lecionou até 1939, um ano que ele sofreu medidas repressivas ali do Estado Novo por suas críticas aos procedimentos governamentais no campo da arquitetura e da engenharia. Ele transferiu, então, para o Rio de Janeiro, onde ele se associou a Oscar Niemeyer. Em 4 de fevereiro de 71, né? Então ele parou de lecionar em 39, quando ele mudou para o Rio de Janeiro, começou a trabalhar com arquitetura com Oscar Niemeyer, fez uma parceria gigantesca com ele, e em 4 de fevereiro de 71, as obras do pavilhão de exposições da Gameleira, em Belo Horizonte, desabaram, e 69 operários morreram. Tem uma foto até de um recorte de jornal aí. O Joaquim Cardoso ele foi condenado em 1974, em primeira instância, por erro de cálculo, sendo absolvido posteriormente por um recurso. O problema é que ele nunca se recuperou do peso da acusação. Os amigos costumam contar que ele chorava todos os dias, e ele nunca mais foi o mesmo até a sua morte em 1978. Então ele foi acusado de 71, foi condenado em 74, não chegou a ir preso, e acabou morrendo em 78, mas diz que ele era um cara que ficou muito, muito deprimido, muito triste no final da vida dele. Ele morreu no dia 4 de novembro de 78 em Olinda, não teve filhos, morreu solteiro, e foi o que dificultou a difusão também da sua obra. Então, tá aí nossa homenagem ao Joaquim Cardoso, um cara extremamente importante na literatura, e no ramo aí da arquitetura e da construção civil. O cara, engenheiro calculista, responsável aí por muitas obras do Oscar Niemeyer, uma parceria aí de mais de 30 anos com Oscar Niemeyer. É isso daí. E não tem quase homenagens a ele, né? Como você falou, não tem nada com o nome dele. Tem aquela estátua lá em Recife, né? Na Ponte Maurício de Nassau, mas não tem mais muita coisa, né? E que as pessoas passam esquecendo, né? A mesma coisa que o Lúcio Costa. O Lúcio Costa ele também é bastante esquecido quando se fala de Brasília. A gente fala do Oscar Niemeyer,
que fez as estruturas, fez as construções, mas o plano, o projeto de Brasília é Lúcio Costa, né? E a gente também fala muito pouco do Lúcio Costa. Então, Verdade. Deixar para um remute aí mais para frente, a gente fala um pouco de Lúcio Costa. Uhum. Também tinha outra coisa que nesses dias aqui ia ter uma certa comemoração que está muito ligado a isso que você falou de Recife, Maurício de Nassau, na Companhia das Índias lá de Holanda, quando não deu certo aqui, eles foram expulsos aqui, 23, se eu não me engano, brasileiros ali, judeus dali de Recife, e acabaram saindo daqui, foram para Nova Amsterdã, nos Estados Unidos, e ajudaram a fundar Nova York, né? Então, foi mais ou menos nesse período aqui que aconteceu isso, e a gente deixa essa história também para uma outra vez. Exatamente, mas é uma belíssima lembrança disso daí, porque a gente também a gente entende essa ligação histórica que a gente tem com a Inglaterra fazendo estradas de ferro, a Holanda, que depois acabou indo para as Antilhas também, então a gente tem aquele ciclo da cana-de-açúcar que a gente se deve aos holandeses, eles terem ido para Nova York, então tudo tem essa ligação. Exatamente. E o Maurício de Nassau era judeu também, né? Eu não sabia, ele também era. Ele era dessa turma. Perfeito. E depois Nova Amsterdã mudou para Nova York quando os ingleses retomaram lá a região ali, mudou, né? Nada de Nova Amsterdã, né? Nova York, né? Que tanto Amsterdã era a cidade de Holanda e York, cidade da Inglaterra, né? Então cada um põe o nome que melhor para si, né? A Inglaterra também botou um monte de coisa lá nos Estados Unidos, né? Sim. Bom.